É isso aí, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você está assistindo. O importante é que nós estamos juntos aqui, né, para nossa aula de geografia aqui no YouTube. Felizmente, a plataforma não existe a possibilidade de fazer esse tipo de aula diretamente dentro da plataforma. Então, eu adotei essa estratégia. Eu mando o link para vocês. Vocês clicam no link, vem para esse vídeo, né? Tem a possibilidade, de certa forma, ter alguma interação comigo e vamos tentar construir aí, né, o conhecimento dentro desse período que nós temos e dentro das dificuldades que estão sendo apresentadas, tá ok? Então vamos lá. Queria primeiro apresentar aqui o slide para vocês, tá ok? Opa, ó, tá aí. Então, geografia, o professor vocês já conhecem, né? Oitavo ano, né? E vamos lá. Vamos falar de Estado-nação e Estado-nação e Estado-nação. Ok? Então vamos começando aí por Estado, né? O que seria Estado, gente? Quando a gente fala em Estado, a maioria de vocês já se reporta logo ao Estado do Maranhão, Estado do Tocantins, Estado de São Paulo. Pois é, eu daqui a pouco, em outro slide, eu vou distinguir para vocês as diferenças aí, né? Não é correto você tratar tudo por estado. Então, existem denominações de estado diferentes. E eu vou explicar aqui, mas por enquanto, estado maiúsculo, né? Os continentes estão divididos em países separados uns dos outros por limites ou fronteiras, né? Por fronteiras que podem ser naturais ou estabelecidos pelos seres humanos. Ou seja, o que seria um exemplo, gente, de uma fronteira natural? Por exemplo, a fronteira aqui do Maranhão, do estado do Maranhão, se nós fôssemos um país, o Maranhão fosse um país e o Tocantins fosse outro país, e a fronteira fosse o Rio Tocantins. Então nós poderíamos dizer que entre os países Maranhão e Tocantins existia uma fronteira natural, que é o rio, tá certo? Se fosse uma cordilheira de montanhas ali, né? Então seria aquela cordilheira de montanhas que seria o limite, né, ou a fronteira entre esses dois países, né? Isso falando de forma hipotética, né? Só uma hipótese. Ok? Vamos seguindo aqui. Não, não, obrigado. Então vamos seguindo aqui, né? A maioria dos países são estados soberanos que exercem o controle sobre um território independente, com governos e leis próprias, né? Ou seja, a maioria aqui diz que para um país ser considerado país, ele tem que ter um território, tá aí o território, né? Ele deve ter um governo. O que é um governo, gente? Um governo por exemplo, é a divisão. Vocês sabem que o governo, se a gente fosse dividir o governo brasileiro, nós teríamos, né, presidente, no executivo, presidente, no legislativo, deputados federais e senadores, no judiciário, os vários juízes, os vários desembargadores e os ministros do Supremo, ok? Isso é considerado um governo, né? Leis próprias é uma constituição, é haver uma constituição dizendo qual é o rumo das leis desses países, né? Aí, obviamente, que todas as nossas leis não estão, elas são baseadas na Constituição, mas não estão restritas à Constituição. Ok? Nós temos, por exemplo, as leis tributárias que não estão na Constituição, nós temos o Código de Processo Civil, não está na Constituição, mas é tudo baseado no que determina a Constituição. Ok? Então vamos seguindo aí. Muito bem, olha aquela diferenciação aí, gente. Aquela diferenciação que eu falei para vocês, vocês vão ver agora aí. Vamos lá? Olha aí, ó. Estado maiúsculo, né, com letra maiúscula, é diferente de estado com letra maiúscula. Tudo bem que vocês estão no oitavo ano, mas nunca é tarde para a gente relembrar. Que infelizmente
A realidade é que nós temos educandos que não sabem essa diferença. Então, vamos meter o dedo na ferida, né? Estado maiúsculo, organização política, administrativa e jurídica de uma sociedade, ou seja, um país. Estado maiúsculo é um país, ou seja, tem uma organização política, como eu disse, o caso do Brasil, tem um presidente pelo executivo, tem os vários deputados e senadores pelo legislativo e tem os vários juízes, desembargadores e ministros pelo judiciário. Isso é uma organização política. Administrativa, né? Administrativa e jurídica de uma sociedade, ou seja, é igual a divisão do nosso país. Nós somos uma federação, né? São estados federados, ou seja, nós somos 27 estados federados, né? O que forma a União, que é o nosso país, né? O nosso estado, se você assim preferir. E agora, estado minúsculo, divisão política administrativa de alguns estados, estados maiúsculos. No nosso caso, nós somos um estado maiúsculo dividido em estados minúsculos, ou seja, nós somos um estado, um país que é formado por vários estados menores, Maranhão, São Paulo, Pará, etc. Todo o país é assim, Chestes? Não, nem todo o país é assim. Tem países que não são federados, tem países que são divididos em províncias, tem países que tem estados autônomos, né? Ou seja, tem estados que eles mesmos elaboram leis e eles mesmos administram, mas com a conivência do Estado maior. Então, tem todos. Quando vocês tiverem a oportunidade, vocês vão conhecer outros modelos de Estado maiúsculo, né? De países que nem todos são divididos, como no nosso caso, em estados minúsculos, ok? Vamos seguindo então. Nação. O que é uma nação, gente? Nação ou povo é um grupo humano cujos membros têm a mesma origem. Como assim origem, professor? A mesma origem. Por exemplo, qual é a nossa origem? Origem, volta aqui para mim. Qual é a nossa origem? A origem do povo brasileiro. A nossa origem são três. Os portugueses, europeus, né? Os nativos brasileiros, que já estavam aqui há milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares, talvez, aqui nesse mesmo lugar. E os africanos, né? Que foram trazidos para cá como escravos. E aí o nosso povo nasceu dessa mistura do europeu, juntou o africano, juntou o nativo brasileiro, bateu no liquidificador e virou nós. É até arriscado, hoje em dia, a gente dizer quem é o negro, quem é o índio e quem é o branco. Porque nos grandes centros, nos meios urbanos, é muito difícil você distinguir quem é negro, quem é branco e quem é índio. Que eu particularmente, eu sou uma mistura. O pai do meu pai era branco, né? Branco parecendo europeu. Minha avó, da parte da minha mãe, é índia, né? Aqui, inclusive, ela é dessas índios aqui, Guajajara, né? É descendente dos Guajajaras. A mãe do meu pai era negra. Então você imagina, eu vou ser identificado como o quê? Eu posso me identificar como negro? Posso. Eu posso me identificar como nativo? Até posso, porque eu sou descendente, né? Em segundo grau. Eu posso me identificar como branco? Aí eu já não me arriscaria, mas eu poderia, porque eu sou descendente também, não é isso? Então a maioria de vocês, de nós, vivemos a mesma circunstância. Não é porque um tem a pele mais escura, o outro com a pele mais clara, é que nós não somos a mesma nação, ok? Então, bora seguindo aqui. A mesma origem, já falei, né? E se identificam por meio de identidade cultural própria. Qual é a identidade cultural própria do Brasil, gente? Eu pergunto para vocês, qual é a identidade cultural própria do Brasil? A identidade cultural própria do Brasil é o quê? É o futebol? É o samba? Não, não é só isso, não. Nós temos uma língua, né, em comum,
Nós temos costumes, né? Por exemplo, o banho diário é uma identidade cultural nossa, que nós recebemos ainda dos povos indígenas. Existem lugares do mundo que o clima é tão quente quanto o nosso e as pessoas não têm o costume de banhar todos os dias, né? Isso é uma identidade cultural própria, nossa, né? Comer cuscuz é uma identidade cultural nossa, né? Do milho, porque nós recebemos isso do índio. Comer a tapioca, o beiju, é uma identidade cultural nossa, né? O Bumba Meu Boi é uma identidade cultural nossa. Entre outros, nossa música a MPB é uma identidade cultural nossa, né? Que nasceu da mistura dos ritmos existente aqui, ok? Agora vamos seguindo aqui. A língua, né? Eu já falei, nós falamos vários portugueses no Brasil, mas a nossa língua é o português. Nós temos o português que o baiano fala, nós temos o português que o amazonense fala, nós temos o português que o gaúcho fala, mas não deixa de ser todos o português, ok? Religião, né? Aqui no Brasil, né, gente? Podem ter as minorias, muçulmanos, né, o candomblé, entre outros, mas a nossa identidade religiosa é cristã. A maioria é cristã, a maioria é católico, os protestantes, né, e aí vão todos os outros, ok? Mas a maioria esmagadora é cristã, então é importante a gente deixar isso claro. Costumes, valores e tradições, não é isso? Isso faz uma nação, essas características, ou seja, o Brasil nós podemos nos considerar uma nação com certeza. Com certeza nós temos identidade, cultura, língua, religião, costumes, valores e tradições suficientes para nos identificarmos como nação. Por exemplo, o gaúcho que mora lá no Rio Grande do Sul e o uruguaio, que os dois vivem naquela região do Pampas, né, dos Pampas gaúchos. Eles têm costumes parecidos? Sim. Eles têm tradições parecidas? Bastante parecidas. Eles têm a mesma língua? Não. Eles têm a mesma religião? Tem. Então, eles são bem parecidos, mas eles não podem ser considerados a mesma nação. Até porque os dois estão em países diferentes. Mas eles têm muita identidade. Se você conhecer alguém do interior do Uruguai, na fronteira com o Brasil, e alguém do interior do Rio Grande do Sul, no Brasil, você vai ver que tem muita coisa em comum. O que vai mudar, é mal a língua. Ok? Ok. Então vamos lá, bora seguindo aqui. Ok, agora vamos aí identificar o que é um Estado-nação, né? O que é um Estado-nação? É uma instituição que organiza e regula vários aspectos da vida em sociedade, né? Ou seja, essa instituição Estado-nação, ela serve para regular. O que é regular, gente? É determinar leis, limites, né? Sobre a propriedade, sobre o ir e vir, sobre o agir das pessoas que fazem parte dessa nação, né? Essa instituição constitui a base política. O que é política, gente? É o que eu falei para vocês, né? Aquele onde existe o executivo, que é o presidente, os governadores e os prefeitos, onde existe o legislativo, que é os deputados federais e estaduais, os senadores e os vereadores. Jurídica os juízes, né, de primeira instância, os desembargadores, os ministros do STF, etc. Econômico é em relação à moeda, né? No Brasil nós não temos real, então nosso Estado, enquanto nação, né, o nosso Estado-nação, ele tem uma moeda só. Então isso regula o nosso Estado, ok? E constitucional, o que é constitucional? É a nossa Constituição. Nossa Constituição ela é diferente das outras dos outros planetas. Ela pode ter alguma semelhança, mas ela é diferente. Ela é adaptada ao nosso povo e à nossa interpretação das leis e do modo de viver. É a melhor do mundo? Não é, mas é a nossa Constituição. Então, essa instituição Estado-nação, ela se diferencia pela base política, que eu já expliquei, militar, né, porque todo país normalmente tem um exército,
legislativa, que eu expliquei para vocês, né? Senadores, vereadores, deputados, jurídica, juízes, desembargadores, ministros do STF, econômica é o real, né? Nosso dinheiro, e constitucional, nossa Constituição, de diferentes povos espalhados pelo mundo, ok? Vamos lá, nação sem Estado. Isso aqui é uma característica diferente, né? É uma característica diferente de Estado. Isso aqui nós vamos conhecer também sobre isso aí. Olha, gente, nós já estamos aí nos 15 minutos de aula, né? Bacana, todo mundo aí ligado, todo mundo participando, né? Eu não cansei ainda não. Ainda tenho fôlego aqui para pelo menos mais 15 minutos. Beleza? E ainda tem mais aula para gravar. Todo dia eu gravo aula. Então vamos lá. Nação sem Estado. Em diferentes regiões do mundo, como os chechenos, né, que está dentro do território russo, né, esse povo, os bascos, né, que estão dentro do território espanhol e do francês, os catalães, que estão dentro do território espanhol, que é os catalães, gente, é aquela região onde fica Barcelona, né, aquele time Barcelona, ele é de uma região chamada Catalunha, né, e quem nasce nessa região é tido como catalão, né. E esse pessoal, eles não têm identidade cultural e nem linguística com os espanhóis. Então, eles estão sempre tentando se dividir, né? E os ciganos, né? Que os ciganos, na verdade, eles têm uma tradição em comum, mas existem ciganos que falam diferentes línguas. Então, os ciganos é um caso bem peculiar. Isso na Europa, né? E os curdos, os palestinos e os tibetanos na Ásia. Os curdos eu vou explicar, os palestinos a gente conhece, né? Que é aquele povo árabe que ocupou aquele território que historicamente sempre foi dos israelitas, dos hebreus. Os hebreus, depois da Segunda Guerra, retornaram para aquela região, adquiriram propriedades, depois declararam o Estado de Israel e os palestinos ficaram nessa situação, né? Eles são uma nação, têm uma cultura, têm uma língua, mas estão dentro de um Estado que não é deles, no caso, Israel. Os curdos também é um caso que eu vou explicar e os tibetanos também, ok? Então vamos seguindo aqui. Estados multinacionais, né? São países onde vivem mais de uma nação, ou seja, é o caso da Espanha, como eu falei para vocês, da França, como eu falei para vocês, é o caso da Rússia, né? Como a gente está dando exemplo aqui, e tem outros países aqui que eu não me recordo que existe essa situação. Na Ásia também tem mais uns 2 ou 3 países também que tem essa situação, que existe um Estado, mas dentro desse Estado existem nações absolutamente adversas. No Brasil, a gente pode dizer também que nós somos um Estado multinacional, gente. Eu considero. Por quê? Porque nós temos várias nações indígenas, eles têm os seus próprios caciques, eles têm suas próprias tradições, né? Principalmente os povos, as nações, os nativos brasileiros ou povos indígenas que não tem muito contato com o homem, então eles são outra cultura dentro do nosso estado, né? Eles são outras nações dentro do nosso estado. Mas tudo bem, vamos lá. Como é o caso da Federação Russa, que apresenta territórios historicamente habitados por povos de diferentes origens, culturas e tradições. Aí nós temos aqui, gente, por exemplo, dentro da Rússia nós temos descendentes, pessoas, por exemplo, lá, se você tiver a oportunidade, você vai ver que na Rússia não é só aquele louro do olho verde, não. Lá na Rússia tem aquele cara do olho puxado, né, parecendo um esquimó. Nós temos aquele cara mais moreno, né, ali que parecendo aqueles paquistaneses, afegães. Então, na Rússia tem toda uma nação, tanto étnica quanto culturalmente diferenciado, não é isso? E a gente normalmente conhece o russo como aquele lourão de 2 metros de altura, né? Olho verde e cabelo louro, mas não é bem assim, não. Lá nós tem uma determinada nação que vive dentro da Rússia que eles parecem chineses, né? Parecem mongóis também, né? Mas não são. Eles fazem parte do Estado russo, ok? Vamos continuando aqui. A Federação Russa, que apresenta territórios historicamente habitados por povos de diferentes origens, culturas e tradições. Ok, já falei.
E aqui, também há, desculpa, gente, também há nações que se espalham por diferentes estados. Já dei alguns exemplos aqui, né? Ok, nacionalismo. Gente, o nacionalismo. O nacionalismo, a gente pode tirar como muita gente confunde o nacionalismo com patriotismo. É diferente. Patriotismo é você amar seu país, você respeitar, né, o momento do hino, os símbolos nacionais, né, você defender o seu país, né, isso é patriotismo. É diferente de nacionalismo. Vamos conhecer um pouquinho de nacionalismo aqui. Conjunto de sentimentos e ideais políticos que considera a nação a qual pertence a mais importante, né? Você considerar a nação que você vive importante é uma coisa. Agora, você considerar a nação que você vive mais importante que as outras, aí já é diferente. Aí o bicho começa a pegar, não é isso? Importante nossa nação, nosso país, é importante. Agora, mais importante que as outras, aí a gente tem que olhar o lado do outro, né? O direito do outro também, né? Ok? Então vamos continuar aqui, né? Opa, deixa eu fazer a transição aqui. Ok. A qual pertence, a nação a qual pertence, mais importante, melhor, né? O que nós temos melhor do que os americanos? Nada. Eles são bons, nós também somos bons. Mas nós somos melhor que eles? Não. O que nós temos melhor do que o Paraguai? Nada. O país nosso é mais desenvolvido que eles? É. Mas isso dá mais direito para nós? Não. Então, é aquela coisa, né? O que nós temos superior à Bolívia, né? Muito, tecnologicamente, economicamente, né? Mas nós somos melhores que eles? De modo algum. Então, o nacionalismo é quando afirma essas diferenças como se nós fôssemos melhores, coisa que não existe povo melhor que o outro, né? Aí a gente iria para um determinismo aí, coisa que já é superado, né? Tá bom, então vamos continuar aqui. Com mais direitos ou superior a outras nações. Então nós não temos mais direito e nem somos superior a nenhum país, a nenhuma nação, né? Aí diz aqui, continua, muitas vezes resulta em xenofobia, racismo e intolerância. O que é xenofobia, gente? Xenofobia, se a gente for seguir a risca o que está escrito aí a palavra, a etimologia da palavra, seria medo de quem é de fora. Mas na verdade é ódio de quem é de fora. É igual a homofobia. Homofobia não é que quem é homofóbico tem medo do indivíduo homoafetivo, homossexual. Não. É o indivíduo que apresenta ódio, né? Ele destila ódio contra os homossexuais ou contra as pessoas que têm outra orientação sexual. E quando manifesta tudo, você não quer para você, ok, é um direito seu. Agora você atacar, você expressar contra, aí já é outra história, né, gente? A gente tem que respeitar, né? Então vamos seguindo aqui. Racismo, né? O que é o racismo, gente? É quando você trata uma raça como inferior à sua, né? O índio brasileiro, nativo brasileiro como inferior, as pessoas que têm descendência africana como inferior, as pessoas que têm traço, né? Porque é importante a gente dizer, as pessoas que têm traço africano mais visíveis, porque é como eu disse, eu acho muito difícil no Brasil a gente determinar quem é negro, quem é branco e quem é índio, né? Aqui nós temos uma miscigenação já bastante desenvolvida, né? Então é complicado. Mas você determinar que aquele indivíduo tem traço mais forte de determinada raça e você, por isso, achar que ele é inferior a você, aí isso é racismo, ok? Então vamos lá. E intolerância. Intolerância ela pode ser a questão de você não tolerar, não aceitar a pessoa de outra raça, de outra origem, né? De outra opinião política, né? Coisa que hoje em dia tem grupos aí, tanto do lado da esquerda como direita, que não aceitam, né? O indivíduo
coloca posta alguma coisa na internet, vem o cara já dizendo, né? Não passarão, né? O outro já chama de fascista, né? O outro já diz que é esquerdopata. Então, a gente tem que respeitar, né? Todo mundo tem sua opinião, todo mundo tem seu modo de vida. Felizmente, no Brasil, nesse momento, existe uma intolerância política. Felizmente, né? Que nós estamos só na intolerância política. A gente tem que orar para não avançar para uma intolerância religiosa, né? Que aí a coisa vai ficar bem pior. Mas o papel de vocês, principalmente crianças, é mudar essa realidade, ok? Então vamos lá, exemplos. Negros, né, que são aqueles que são identificados com características mais africanas e com a cor mais escura, né? Negros. Nordestinos, né? Porque existem determinadas regiões do Brasil que a pessoa, quando ela é identificada com sotaque ou com características físicas que se assemelham ao nordestino, ele é tratado como inferior, né? Ó, o Paraíba, ó, o Bahia, né? Ó, o Pernambuco, né? Não existe isso. Todos nós somos brasileiros, não interessa a nossa procedência. Temos direitos iguais, temos que ser tratados com respeito. E refugiados e negros pelo mundo, né? Ou seja, os refugiados, as pessoas que fogem dos seus países por perseguição ou outros motivos, eles também sofrem com a xenofobia, com o racismo e com a intolerância. Ok? Nação sem Estado, né? Vamos aí ver o que é. Vamos ver o que está dizendo aqui. São grupos sociais que apresentam características culturais, ou seja, em relação à cultura, aos costumes, né? Linguísticas, diz respeito à língua, né? A forma como fala, religiosa, ou seja, pode ser muçulmano, pode ser cristão, pode ser budista, pode ser hindu, né? Pode ser sancrista, pode ser... Tem várias religiões, né? E históricas diferentes, né? Históricas é o quê? É a origem, né? O povo, por exemplo, o povo da Armênia, né? Eles têm uma origem, eles têm toda uma história da sua origem, né? Os hebreus, você sabe que os hebreus estão espalhados por todo o mundo, existe o Estado de Israel, mas existe uma história de mais de 5.000 anos aí do povo de Israel, né? Então, eles têm uma cultura preservada, uma religião preservada e uma história muito mais, não é isso? E da mesma forma outros povos, né? Com menos tempo, mas tem. Tá, diferente do grupo, olha aqui, quando as pessoas têm todas essas características diferentes do grupo que governa o Estado-nação. Por exemplo, os palestinos, né? Onde existe o Estado de Israel estabelecido de Estado de tá lá o Estado de direito estabelecido, de fato e de direito estabelecido, mas existem dentro grupos árabes, né, que não aceitam o Estado, né, e estão sempre lutando. É o que acontece em Israel, né, por exemplo. É comum a preservação das características que os diferenciam do restante da população dos países onde vivem. O que diferencia, por exemplo, os palestinos dos judeus lá em Israel? Principalmente a língua, né? Porque eles falam árabe, eles não falam a língua o hebreu, eles falam outra língua, né? O que diferencia os tibetanos dos chineses? A língua, os costumes, né? Até os traços físicos são diferentes. O que diferenciam os chechenos dos russos? A língua, os costumes, a história, né? O que diferencia os nossos nativos brasileiros, os que tiveram menos contato com o homem branco, com o homem brasileiro dos outros? É a língua, a cultura, né? Os traços. Você vai em Roraima, os Yanomamis, eles têm uma língua totalmente diferente da nossa. Eles fisicamente são diferentes da maioria do povo brasileiro. E os costumes nem se fala, né? Então, se você não está acostumado a comer macaco, eles comem macaco e é uma tradição, não é isso? Então, vamos seguindo. Exemplos, os curdos são a nação sem Estado com população estimada entre 28 e 36 milhões de pessoas, que se espalham pelos territórios de países como Irã, Iraque, Turquia e Síria. Você está vendo aqui, ó.
Irã é um estado, Iraque é outro estado, Turquia é outro estado, Síria é outro estado. Aqui nós temos 4 estados diferentes. Mas dentro desses 4 estados nós temos um grupo, uma nação que está espalhada aí dentro. São chamados sírios, né? Então, por isso que eles são uma nação sem estado, né? Vamos lá. A autonomia desse povo tem sido combatida principalmente pelas riquezas, o petróleo contido no território contestado por eles. Então, o território que é contestado pelos curdos, ou seja, que os curdos acreditam que é de direito deles, tem petróleo. Então, eles dificilmente, esses governos vão ceder o território para eles morar. Nem que as Nações Unidas intervenham, mas dificilmente eles vão ter um dia, né, o estado para chamar de seu. Ok? Vamos seguindo aqui. Aí aqui nesse mapa, gente, vocês podem ver aqui como se espalham os curdos, ó. Aqui, ó, em vermelho, vejam em vermelho aqui, ó. Mais de 70% de curdos em vermelho. Aqui, ó. Essa parte rajada aqui, ó, dentro do Irã, Kurdistão iraquiano autônomo. Essa região é dentro do Iraque, né? É dentro do Iraque, só que é um estado, como é que chama? É um estado autônomo, ou seja, faz parte do estado iraquiano, só que eles dão autonomia para eles escolher seus governantes e governar, mas é submisso às leis do Iraque, ok? E aí você vê aqui, então nessa parte rajada, listrada, o Kurdistão, é um estado autônomo dos curdos, a parte em vermelha que se espalha do Irã, passa pelo Iraque, pela Síria, né? E chega até a Turquia e Armênia é região onde 75% das pessoas são curdos. Aí a parte em rosa, né, é onde de 30 a 75% é curdo. A parte amarela é onde tem curdos, né, mas menos de 30%. Então você vê que essa parte amarela ela já é bem mais abrangente, né? Já tem, né? Tem no Turcomenistão, né? Tem na Turquia, aqui na Síria, né? Aqui quase no Líbano, né? Então, no Iraque bastante e no Irã, ok? No Azerbaijão, na Armênia, né? Isso, e até na Geórgia, ok? Então, vamos lá. Olha o que diz aqui. Os curdos perderam seus territórios durante a história, ou seja, no passado da história, por causa de vários conflitos e hoje não conseguem por questões econômicas, ou seja, principalmente porque o território que eles contestam tem petróleo, situação semelhante a Israel até depois da Segunda Guerra, ou seja, eles são um povo que tem cultura, tem língua, tem uma história em comum, mas assim como Israel até a Segunda Guerra Mundial, eles não têm um Estado. Eles não têm um estado para chamar de seu. Então, eles preservam sua língua, preservam seu costume, mas espalhados por essa região aí e até por alguns lugares do mundo. Mas eles não têm um estado deles. Eles têm, no máximo, um estado, um estado autônomo dentro do país, do estado maiúsculo Iraque. Ok? Então, vamos seguindo aí. Aqui outro exemplo, né? Os tibetanos até 1950 eram um país independente. Olha aí, já estamos com 35 minutos, viu, gente? Até 1950 era um país independente, até ter seu território anexado, tomado, na verdade, né? Pela China. Todas as tentativas de emancipação foram duramente reprimidas pelas autoridades chinesas. Na verdade, a China, se você assistiu o jornal, tem aquela situação de Hong Kong, né? Que até na década de 90 era governada pela Inglaterra, né? Por causa de uma guerra, a Guerra do Ópio, então aquela região era de domínio inglês. Mas aí eles assinaram um acordo, depois da década de 90 foi devolvido para a China, só que o povo não tem identidade com a China, assim como os tibetanos, né? E lá, pelo menos, foi um acordo.
Mas no caso dos tibetanos, não. Eles estavam numa boa, de repente a China chegou e tomou o território deles, né? Agora, até hoje, o povo de Tibete, do Tibete, estimado em 6 milhões de pessoas, luta pacificamente para reconquistar a autonomia política, né? Um grande exemplo da luta pacífica deles é que no Tibete, gente, quem governa no Tibete é um determinado líder religioso. Esse líder religioso deles, ele está exilado na Índia. Então, as pessoas que são fiéis à religião deles, aos costumes tibetanos, eles respeitam porque são obrigados às leis chinesas, mas eles se sentem submissas ao líder religioso deles, ok? Então, vamos seguindo aí. Olha, os tibetanos perderam seu território por interesses políticos e estratégicos. Ok, o que eu quis dizer aqui com interesse político e estratégico? É muito simples. Primeiro, porque você vê aqui o tamanho dessa região, que é a região de Xizang, né? É onde está o Tibete. Por que é estratégico? Porque essa região, gente, faz fronteira, por exemplo, com a Índia, com o Paquistão, né, com outros países. Então, é a região de fronteira. E mais que isso, é lá, gente, onde está a maior parte das cordilheiras do Himalaia. E eu não sei se vocês sabem, mas vocês já deveriam saber que a fonte de água de toda essa região aqui praticamente é o degelo das montanhas do Himalaia. Então, esse interesse pelo Tibete não é à toa, é um interesse pela questão das reservas de água, né? Inclusive, agora há pouco tempo, a Índia e a China trocaram tiro, né? Parece que morreu 20 soldados indianos num conflito na fronteira, né? Na fronteira na tríplice fronteira entre Paquistão e China, que no caso é essa região onde é o Tibete, né? E Índia. Por quê? Porque eles lutam por regiões, a região inclusive chamada como Caxemira, onde existem grandes montanhas e dessas montanhas é que vêm os principais rios dessa região. Então, eles já estão preocupados com a reserva de água, né? Se eles não lutarem por esses territórios, eles temem que num futuro bem próximo, eles dependam desses países para ter água, ok? Então, a guerra pela água já começou. Enquanto nós temos um rio Tocantins aí com muita água, nos reservando muita água, tem gente que já está matando, lutando por água, né? Para a gente aprender a valorizar o que é nosso, né? Ok. Agora, gente, ficou essa atividade aí para vocês, né? Eu vou sair aqui. Tem uma atividade para vocês aí nos questionários. Nós fomos aí já quase 40 minutos. Queria agradecer vocês pela audiência, pela participação. Queria convidar vocês a seguirem, vocês que já são inscritos no YouTube. Queria pedir para vocês carinhosamente que sigam o professor, convidem outras pessoas aí para me seguir, né? Nós estamos prestes aí, menos de 200 seguidores aí para a gente chegar a 1000 seguidores. Isso é importante para mim, porque uma série de recursos vai ser aberto para o meu YouTube, ok? Então, agradeço vocês, até a próxima aula. Você já sabe, nós vamos estar sempre nos encontrando aqui, toda semana nós vamos estar aqui no YouTube para poder, né, deixar a nossa conversa em dia e para a gente se ver. A gente não pode se abraçar, brincar, né, diretamente, mas a gente vai mantendo esse contato virtual, tá bom? Valeu, grande abraço, fica com Deus, gente. Tchau, tchau.